Imagine entrar em um porão antigo, em uma casa abandonada há décadas. A madeira range sob seus pés. O ar está pesado. O silêncio é absoluto. De repente, em um canto escuro, você encontra um diário coberto de poeira, amarrado com um cordão envelhecido. Com as mãos trêmulas, você o abre e lê as primeiras palavras, escritas com uma caligrafia delicada, mas carregada de um peso inexplicável. Se alguém estiver lendo isso, significa que já é tarde demais. Hoje, você vai ouvir as últimas palavras de alguém que nunca quis ser descoberto. Palavras que escondem uma verdade profunda, sombria, mas que, ao mesmo tempo, carregam a lição mais impactante para quem ainda luta em silêncio. Porque às vezes, o que foi escondido no passado tem o poder de libertar quem escuta no presente. O diário começa falando sobre solidão. A autora, uma jovem chamada Alisa, descrevia noites inteiras sentada em seu quarto, ouvindo os risos que vinham da sala ao lado, onde sua família parecia viver como se ela não existisse. Em uma das páginas, ela escreveu algo que perfura a alma. Aprendi cedo que existe uma dor pior do que a solidão. É estar cercada de pessoas e ainda assim sentir-se completamente invisível. Cada linha do diário revela como a falta de atenção, as palavras duras e a ausência de amor foram, pouco a pouco, apagando o brilho daquela menina. Ela relatava seus sonhos, seus medos, seu desejo desesperado de ser vista, de ser notada, apenas uma vez, por qualquer pessoa. Eu só queria que alguém perguntasse se eu estava bem, ela escreveu. Uma frase simples, mas que carregava o peso de um mundo de dor. Ela se sentia como um fantasma dentro da própria casa, uma sombra que ninguém via. Enquanto a vida acontecia ao seu redor, ela se afundava em um silêncio que gritava por dentro. Quantas vezes ela tentou se aproximar, participar, mas era como se falasse uma língua que ninguém entendia. A indiferença era uma parede invisível, mas mais forte do que qualquer muro de tijolos. Ela descreveu como começou a acreditar que não tinha valor, que sua presença era um incômodo. A voz dela foi se calando e o diário se tornou seu único confidente, o único lugar onde ela podia existir de verdade. Ela se perguntava se alguém sentiria sua falta se ela simplesmente desaparecesse. E essa pergunta ecoava nas páginas vazias, sem resposta. Mas naquela escuridão profunda, uma pequena luz surgiu. Alisa conheceu uma senhora idosa, dona da casa ao lado, que costumava deixar pães requém-assados na janela. Certo dia, essa mulher, com um olhar cheio de ternura, disse a ela algo que mudou sua perspectiva. Filha, não pense que suas lágrimas são invisíveis. Deus já viu cada uma que você escondeu. Aquelas palavras foram como um abraço para sua alma ferida. A partir daquele momento, o tom do diário muda. Alisa começou a deixar pequenas mensagens para si mesma, como tentativas desesperadas de sobreviver àquele vazio. Se ninguém acredita em você, continue, porque um dia alguém vai ler sua história e vai compreender. E é aqui que o coração aperta, porque talvez essa história esteja chegando até você hoje. Não por acaso, as últimas páginas do diário foram escritas pouco antes de Alisa desaparecer. Sua caligrafia estava trêmula, mas a mensagem era clara e poderosa. Ela deixou um recado final, não para si mesma, mas para o futuro, para quem quer que encontrasse suas palavras. Se você encontrou este diário, por favor, não sinta pena de mim, apenas cuide de alguém. Olhe ao seu redor e pergunte hoje a uma pessoa como ela realmente está. Talvez isso salve uma vida. Com essas palavras, entendemos que a maior dor de Alisa não foi ser abandonada, mas sim a dor excruciante de nunca ter sido
escutada. Sua história não era um pedido de socorro para si mesma, mas um apelo para que o mundo aprendesse a ouvir. E quantas pessoas hoje vivem exatamente como a Lisa? Quantas estão ao nosso lado, sorrindo, trabalhando, convivendo, mas esperando por dentro por um simples gesto que pode mudar tudo? A história desse diário tem uma reviravolta que nos mostra como o destino trabalha de formas misteriosas. Décadas depois, esse diário foi encontrado não por um estranho, mas por um descendente da própria família de Alisa. Ao ler aquelas páginas, ele chorou ao perceber que aquela jovem esquecida era sua própria bisavó, uma figura apagada da história familiar, mas lembrada pelo destino para ensinar uma lição poderosa. E hoje, movido por essa descoberta, esse descendente transformou a antiga casa em um local de acolhimento para jovens que sofrem em silêncio, oferecendo apoio emocional e um ombro amigo. Porque, no fim das contas, aquilo que foi escondido em um porão escuro e empoeirado se tornou uma fonte de luz para muitas vidas. O sofrimento de Alisa, guardado por tanto tempo, floresceu em esperança para outras pessoas. A maior lição que esse diário nos deixa é simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora. Uma palavra de carinho pode curar, mas o silêncio e a indiferença podem destruir. Nunca, jamais, subestime o poder de ouvir, de acolher, de demonstrar que você se importa, porque muitas vezes a pessoa que mais sorri por fora é a que mais está desmoronando por dentro. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, talvez hoje você seja a resposta para alguém que está clamando por ajuda em silêncio. Talvez você seja a luz que pode dissipar a escuridão de alguém. Não espere, não adie. Pergunte hoje a alguém: você está bem? Ouça com o coração aberto. Seja a pessoa que você gostaria de ter tido nos seus momentos mais difíceis. E talvez você esteja aqui agora porque, em algum momento da sua vida, também se sentiu como a Lisa, tentando ser forte enquanto carregava algo que ninguém via. Talvez já tenha escondido suas emoções para não preocupar alguém. Talvez tenha adormecido com um coração pesado e acordado com um sorriso forçado. Mas hoje, através dessa história, quero te lembrar que Deus nunca deixou de te enxergar. Ele conhece cada capítulo silencioso que você escreveu dentro de si, cada lágrima derramada em um travesseiro, sem testemunhas. Cada oração que você fez no íntimo da alma, sem coragem de dizer em voz alta. E assim como o diário de Alisa foi encontrado no momento certo, a sua história também vai ser redescoberta quando for hora de ser curada. Não existe dor que Deus não possa transformar. Não existe passado que Ele não possa ressignificar. Imagine agora esse porão novamente escuro, empoeirado, esquecido, mas dentro dele havia algo poderoso, esperando apenas o tempo certo para ser revelado. Talvez a sua vida seja assim. Parece parada, escondida, sem brilho, mas há algo prestes a virar a página. Talvez você ainda não tenha percebido, mas Deus já está preparando alguém, uma situação, um acontecimento que vai abrir esse porão interior e mostrar ao mundo a força que você sempre teve aí dentro. E olha o que a Lisa escreveu no penúltimo parágrafo de seu diário. Se algum dia essas palavras forem lidas, que sirvam para alguém continuar. Eu caí, mas alguém vai se levantar por mim. Talvez essa frase seja para você. Talvez hoje seja o dia de se levantar, respirar fundo e decidir que a dor não vai mais te calar. Que você não vai deixar que o que aconteceu defina quem você é. Porque se aquele diário carregava lágrimas, ele também carregava a semente da esperança a menos, que agora
germina quando você escuta essas palavras. Como último pedido, a Lisa deixou escrito: entregue minha história a Deus, porque só Ele pode transformar o que vivi em algo que valeu a pena. E é exatamente isso que quero te convidar a fazer agora. Entregue sua história a Deus. Porque o que hoje parece um fim pode ser apenas o prefácio do capítulo mais bonito que ainda vai acontecer na sua vida. Acredite, as páginas mais dolorosas do seu passado podem se tornar os parágrafos mais fortes do seu testemunho. Então, antes de terminarmos, feche os olhos por um instante, simbolicamente, e imagine você entregando esse diário emocional nas mãos de Deus. Diga baixinho: Senhor, cura o que escondi. E escreve comigo o que ainda vai acontecer. Se você sentiu isso dentro de você, é porque essa história não chegou por acaso. Porque assim como o diário de Alisa não deveria ser lido, ele precisava ser sentido. E talvez, ao sentir, você tenha encontrado hoje um novo motivo para continuar. Se essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se agora no canal Oculto Profundo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e comente. Entrega a Deus e recomeça, porque quando entregamos, Ele reescreve. E quando Deus reescreve, nada mais permanece como antes. Obrigado por ouvir até aqui. Que a sua história seja transformada em luz, menos assim como a de Alisa.